Meus queridos e amados, eu sou Leila Cardoso e quero estar compartilhando contigo mais uma porção da Palavra de Deus, a qual o Senhor tem ministrado aos nossos corações. A palavra que eu quero estar compartilhando contigo é apenas um versículo do livro do profeta Isaías, capítulo 55, verso 6, um versículo muito conhecido, que diz assim: busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clame por ele enquanto ele está perto. Em outras traduções está dizendo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Queridos, como muitos sabem, o livro do profeta Isaías é um livro totalmente profético do Antigo Testamento, a qual surgiu por volta de 700 anos antes de Cristo. O tema dominante desse livro é necessariamente sobre a libertação e o retorno de parte dos israelitas que haviam sido transportados para a Babilônia, quando eles novamente ali ficam presos, cativos ali naquele lugar. Na verdade, esse texto é um texto claro e muito direto. Mas o capítulo 54 e o capítulo 55, se nós formos voltarmos e fazermos menção, a gente vai ver e entender que trata do tempo da graça e da salvação, das bênçãos que serão concedidas por Deus a Israel após a libertação do cativeiro. Só que no capítulo 54, amados, o profeta já mostra a restituição e a restauração daquele povo. E ele declara a futura glória de Sião. Israel, queridos, mesmo tendo experimentado do cuidado e do poder de Deus ao sair do Egito, Israel novamente se afasta do Senhor e por isso eles voltam a ser escravos. Só que mesmo com todo esse episódio, Deus, pela sua grande e infinita misericórdia, o Senhor, com seu amor incondicional, Ele não deixou de amar aquele povo. E é por isso que eu sou apaixonada pelo Senhor. O povo pecou, se afastou de Deus. Tiveram consequências seríssimas por isso, porque Deus não nos isenta das consequências dos nossos erros. Mas a aliança do passado e todo o seu sofrimento levou aquele povo a se arrepender e se voltarem para Deus. Você já esteve longe de uma pessoa amada e depois se alegrou por seu retorno? Isso já aconteceu com você? Comigo já aconteceu. Então, foi assim que o Senhor se sentiu, quando aquele povo se arrepende, se volta para Ele. Então, ali começa o processo de restauração. O povo havia afastado de Deus. Aquele povo passou a ser prisioneiros, passou a ser escravos novamente, mesmo tendo experimentado de todas as maravilhas e toda a fidelidade e bondade do Senhor. Mas depois todo aquele sofrimento leva aquele povo a se arrepender e se lembrar do seu Deus. Se lembrar que o seu Deus era Pai. Assim como o filho pródigo se lembrou do seu pai. E ali começa, como eu disse, o processo de restauração. E no capítulo 55, o profeta começa a convidar o povo a procurar a salvação, a priorizar isso. Como em nossos dias, é muito difícil fazer as pessoas entender a importância e a seriedade disso. Em nossos dias não é diferente daqueles dias a qual os profetas às vezes eram até duros para mostrar para o povo o quanto eles estavam errados, o quanto eles estavam perdendo, sendo prejudicados, estando longe da presença do Senhor. Mas no livro de Mateus, capítulo 6, verso 33, diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Precisamos entender
que é a garantia da nossa salvação, que é a garantia da vida eterna, tem que ser prioridade em nossas vidas. As demais coisas, elas vão vir naturalmente. As demais coisas nós vamos conseguir conquistar com a ajuda do Senhor, porque Ele é fiel. Mas isso precisa ser a nossa prioridade. Se você for ler toda a Bíblia Sagrada, você vai ver que o maior desejo do Senhor para as nossas vidas é nos fazer entender isso. E Isaías, no verso 1, aborda o povo dizendo que a salvação é algo que o dinheiro não pode comprar, que se faz necessário querer, se faz necessário ter sede. Ou seja, não é algo obrigatório, não é algo imposto. Mas no verso 2 ele diz: vocês gastam tanto dinheiro naquilo que é pão, ou seja, naquilo que é passageiro, momentâneo, que não satisfaz a sua alma. No verso 3 ele orienta: deem ouvidos, gente, ou inclinai a mim e vinde a mim, ouve-me, e a vossa alma viverá. É o Senhor falando pela boca de Isaías. O Senhor está aqui meio que implorando ao povo, para que o povo possa entender e compreender a seriedade que há nisso. Não é porque Ele precisa de nós, é porque Ele sabe que nós vamos ser abençoados em todos os sentidos, se estivermos perto dEle, com Ele. É porque Ele nos ama tanto, que Ele quer que a gente viva eternamente ao seu lado. E no verso 4 e 5, o profeta, ainda usado por Deus, promete vitória àquele povo. No versículo 6, ele apela mais uma vez, dizendo: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai Ele enquanto Ele está por perto. Foi o versículo que nós fizemos menção. Mas o que significa buscar, queridos? Buscar é esforçar para encontrar algo, para descobrir alguma coisa. Nós precisamos nos esforçar para buscarmos ao Senhor, enquanto nós estamos podendo encontrar. Porque chegará o tempo em que procurarão e não encontrarão. Mas o que significa mesmo invocar? Invocar é clamar. Muitos invocarão, mas chegará um tempo que não mais encontrarão. Muitos no passado invocaram e encontraram. Bartimeu, ele clamou, a Bíblia diz. Ele era um cego, ele era um mendigo. E ele clamou, ele invocou a presença de Jesus. E ele passou a ver. Ele foi curado, ele foi tocado. A mulher cananeia, da mesma forma. Eles clamaram, eles invocaram e eles encontraram. Aleluia! O tempo da graça chegará ao fim, amados. Mas de que forma nós podemos buscar ao Senhor? O que nós devemos fazer? Primeiro, nós buscamos ao Senhor reconhecendo o nosso estado de pecador e nos arrependendo dos nossos pecados. 1 João capítulo 1, verso 9 vai nos dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Segundo passo que nós podemos dar para buscar ao Senhor é nos achegando a Ele. Precisamos fazer isso. Achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Tiago capítulo 4, verso 8. O terceiro passo que nós podemos dar, além de reconhecer o nosso estado de pecador, reconhecer que nós precisamos e nos arrepender, além de nos achegar a Ele, é abrindo os nossos corações e nos entregando sem reserva. Se confessarmos com as nossas bocas que Jesus é Senhor e crer em nossos corações que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. Romanos capítulo 10, verso 9. Mas como nós podemos invocar o Senhor? Em oração, queridos. O profeta Jeremias, no capítulo 29, verso 13, ele vai dizer assim, o Senhor, usando a boca do profeta, vai dizer assim: vocês me procurarão e me acharão, quando vocês me procurarem de todo o seu coração. Em Mateus 7, verso 7, vai dizer: peçam e lhes será dado, busquem e vocês encontrarão, batam e a porta lhes será aberta.
Mas se nós formos pontuar nas Escrituras Sagradas, nós poderíamos citar aqui vários exemplos de homens e mulheres que buscaram a Deus e encontraram. Louvado é o nome do Senhor. Poderíamos citar Noé, que teve uma vida com Deus e foi salvo com a sua família. Poderíamos falar de Abraão, que foi chamado de amigo de Deus. Poderíamos ainda falar de José, que venceu todos os obstáculos e foi honrado pelo Senhor. Mas nós ainda poderíamos mencionar Moisés, que foi escolhido por Deus para libertar o povo do Egito. Ana, que foi ouvida e surpreendida com o seu milagre, seu filho Samuel. Poderíamos falar de Davi, que foi escolhido rei e chamado de coração segundo o coração de Deus. E tantos outros, queridos. A conclusão que nós temos com tudo isso é que nos demais versos o profeta Isaías, ao ser usado por Deus, ele aconselha o povo para deixarem seus maus caminhos e se converterem ao Senhor. No verso 8, no verso 9, ele faz uma linda promessa. E eu amo esses versículos. No verso 8 ele vai dizer: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos, diz o Senhor, são mais altos do que os seus pensamentos. Sabe o que o Senhor está nos dizendo aqui? Sabe o que nós podemos aprender aqui? É que o melhor para as nossas vidas, quem tem é Deus. Por que ter tanto medo de se entregar a Ele? Por que ter tanto medo de se entregar a quem só nos quer bem, a quem provou o seu amor como ninguém? A quem nos livra, a quem cuida de nós, a quem tem poder para nos proteger, para nos direcionar, para nos ajudar em todos os sentidos. Só Ele pode nos dar e nos oferecer o melhor. Só Ele pode nos dar e nos oferecer o que ninguém pode nos dar. E assim como o profeta Isaías, eu como ministra do Evangelho do Senhor nesse tempo e nessa geração, eu te convido a buscar a Deus enquanto você pode achar. E não deixar isso para amanhã. Não deixar isso para depois. Se lance. Se renda. Aceite o seu amor. Em o nome de Jesus. Porque Ele te ama. Ele te quer. E Ele quer transformar a sua vida. Todas as áreas da sua vida. De uma forma grandiosa e poderosa. Amém? Fique com essa palavra para o teu coração. Que Ele possa te abençoar e que o Espírito Santo dele possa falar melhor na tua alma e te convencer desta verdade. Em nome de Jesus.